Então, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, coordenando, né, esse evento e recepcionando o nosso convidado. Eu ia iniciar a abertura colocando da satisfação de estar abrindo um evento de nível nacional, né, por todas as pessoas inscritas que apareceram, mas agora eu já vou ampliar que nós estamos de nível internacional, né, professor Sidney? Então, assim, é realmente uma satisfação estar aqui, né? Primeiro, gostaria de agradecer a Projeto por essa nova iniciativa, né? Essa possibilidade da gente se encontrar aqui e por ser sempre um local que sempre desenvolveu e abriu um espaço para a psicologia jurídica ou forense, como queiram utilizar, né? Então, dando início aos trabalhos, eu gostaria realmente de dizer da minha satisfação de estar recebendo o professor Sidney Shine aqui. O professor Sidney é uma pessoa que representa, de alguma forma, né, a psicologia jurídica, vamos dizer assim, no Brasil. Eu nem peguei, professor Sidney, o seu currículo para colocar aqui, porque eu acho que a gente vai acabar falando, de alguma forma, sobre ele, né, na nossa conversa, mas não sei se o professor Sidney perdeu a... Oi? Acho que a Clarissa também me fechou aqui. Ela fechou todo mundo? Será que fechou todo mundo aqui, eu não consigo abrir aqui. Clarissa, socorro. Help. Essa tá boa. Pronto. Não deu. Eu também não estou conseguindo abrir o meu vídeo. Pelo menos o som está indo, né? Então. Vamos fazer que nem analistas. Bom, é que fica meio estranho, né? Não, fica. Vamos esperar um pouquinho, só deixa eu ver se ela... Está tentando abrir também. Como eu tenho... Sim, estamos ouvindo, estou tentando aqui. Ela está tentando. É aquelas coisas tecnológicas que sempre acontecem, né? No início de qualquer atividade. Então, enfim, é só para a gente não perder o costume e quebrar o gelo um pouco. Vamos ficar no escuro. Estamos numa sala, um encontro às escuras aqui. Blind date. Bom, o som está bom, sem dúvida, né? O Adilson está dizendo aqui. Eu até vou dizendo, eu vou aproveitando esse momento, que eu acredito que a Clarissa deve estar tentando resolver o que aconteceu. Sim. É só para dizer para as pessoas que realmente eu vou ficar acompanhando o chat, tá? E as perguntas que tiverem para o professor Sidney podem ser colocadas ali e eu vou repassando para ele, tá? Já vamos aproveitar para... Já ativei a câmera de vocês, vamos ver, está dizendo. Opa, vamos ver se a minha volta. A minha ainda não volta, Clarissa. You cannot start your video. A minha voltou. A minha voltou, né? Então, só voltou, Sônia. Será que houve? Tecnologia é assim. Voltamos. Opa! Professor Sidney, intermitente. Oi. Não adianta, tá? Continua no susto. Ela está dizendo que susto, mas é que o susto continua. O professor Sidney ainda não apareceu, Clarissa. Vamos ver, mais um esforço. Não sei o que houve. Eu já... Opa, voltei. Eu já não toco em nada. Eu nem me mexo para que nada aconteça quando eu estou... Pronto, estamos todos aí de novo. Vamos lá. Então, voltando de novo, né? Vamos começar com a nossa apresentação, então, aqui, do professor Sidney Shine, que eu estava dizendo, que eu, na verdade, me dei conta só agora, que eu nem procurei
baixar o currículo, né? Até porque, como eu conheço muito do trabalho que ele faz, né? Me pareceu que eu poderia conversar, né, com o professor aqui, e principalmente, eu acho que isso que é o mais importante, quando a gente conversou previamente, a gente viu da importância que o currículo do professor, por toda a experiência, não só de trabalho, né, na área, junto ao tribunal, com varas de família, mas principalmente o seu histórico acadêmico, desde o mestrado, o doutorado e agora o pós-doutorado, né, estão todos vinculados com essa área da psicologia jurídica e com a produção de documentos. Né? Então, assim, conversar hoje sobre o pós-doutorado que o professor está trazendo nesse livro, que foi o mote, né, do nosso encontro aqui, é, de alguma forma, conversar sobre toda a história, né, que levou ele no trabalho, mas que levou, em função do trabalho, buscar a academia e buscar estudar e cada vez mais qualificar esse trabalho que eu entendo que o próprio professor está fazendo, mas também a todos os psicólogos que estão fazendo em nosso país. Então, a minha primeira pergunta, primeiro, de novo, as boas-vindas, agora que a gente está se enxergando aqui, e eu gostaria de colocar exatamente já nesse primeiro momento, que quem sabe tu pudesse nos trazer um pouquinho, Sidney, desse histórico, né, e que resultou nessa pesquisa, do teu histórico de trabalho e acadêmico. Ok. Então, bom, antes de entrar nisso, agradecer a Projeto pelo evento e agradecer você, Sônia, né, por participar como mediadora, host, e podemos fazer esse bate-papo, que eu acho que vai ser bastante interessante depois, com a alimentação aí das perguntas, da participação do pessoal que está nos acompanhando. Então, para retomar, né, até para chegar no mote do nosso encontro hoje, que é o resultado desse livro, que é do pós-doutorado, e também, né, digamos assim, o ponto onde eu cheguei a partir da entrada da academia, acho que talvez um jeito interessante de falar, de fazer uma analogia, é que eu sempre pensei que a tarefa de escrever um laudo, depois que eu entrei, né, no mestrado e fui entendendo um pouco como funcionava o campo acadêmico, todo o trabalho de escrever um laudo é muito parecido com o trabalho de fazer uma dissertação, né? Ou escrever uma tese, né? Porque você parte de uma pergunta, né? Uma pergunta, e a pergunta é bastante importante, você vai levantando as hipóteses, você pensa em como é que você vai coletar os dados para responder essas perguntas, tem que arranjar algum tipo de teoria, né, técnica pela qual você transforma as informações em dados, aí você faz uma leitura desses dados e depois precisa apresentar de uma forma coerente, com começo, meio e fim, para o leitor, né? Então, assim, me pareceu uma analogia bastante interessante, mas que eu fui só entender isso mais para frente, né? A entrada na academia, inclusive, foi um pouco tardia, né? Eu comecei o trabalho no Tribunal de Justiça em 87 e fui entrar para fazer um mestrado em 99. Então, foi até que um tempo, né? Foi um intervalo bastante longo. Hoje em dia, as pessoas parece que entram mais rapidamente e também fazem, né, um percurso mais rápido na academia. E, na minha época, era importante a ideia de que a gente precisava ter uma experiência extramuros, né, fora da graduação, ter contato com as questões aí do trabalho, para daí voltar para a academia para tentar articular, organizar algum pensamento. Eu acho que talvez a gente seja talvez de um tempo um pouco diferente, né? Eu mais ainda, mas um tempo um pouco diferente das pessoas que estão começando agora. E hoje a gente vê que há uma tendência as pessoas entrarem direto para a academia para depois buscar experiência, né, de trabalho. Eu acho que tem suas vantagens a gente fazer a formação acadêmica um pouquinho depois de já ter. A gente geralmente busca buscar as respostas daquilo que a gente está enfrentando no trabalho. Não sei se Justo. foi a experiência. Justo. Eu acho que foi a minha experiência também. Mas, enfim,
Tu acabou não citando, mas eu acho que tu tem o teu trabalho, né, da Espada de Salomão, que foi um livro marcante, né, aqui para o Brasil. Temos o teu doutorado depois, que também analisou laudos, também, que foi um trabalho super importante. Eu sempre uso o teu trabalho nas minhas aulas, até porque ele traz fragmentos de laudo e a gente pode ver no concreto, é super bom isso. Mas o que na verdade, o que te fez buscar mais um terceiro momento nessa pós, vamos dizer assim, né, o pós-doutorado, né? O que faltava ainda que tu gostaria de buscar com esse teu trabalho? Uhum. Acho que talvez seja importante falar que, assim, eu comecei na academia buscando, na verdade, como fazer, responder a pergunta assim, como fazer um bom laudo, né? E necessariamente, para qualquer tipo de pesquisa, a gente tem que fazer um levantamento bibliográfico, né? E nesse levantamento bibliográfico, eu levei um susto, né, de ver quanto já se havia, né, produzido a respeito de, no caso, eu fiz um recorte específico, avaliação psicológica em disputa de guarda, então, o quanto que havia já de produção em relação a isso, e não especificamente na questão do laudo, né? Porque a questão que era importante e que me pareceu importante, e isso que deu, acho que a espinha dorsal da Espada de Salomão, é pensar o enquadre pela qual a avaliação é feita, né? E através do enquadre é possível discriminar as várias entradas no processo de avaliação. Então, uma coisa é você fazer a avaliação enquanto um perito, outra coisa é fazer uma avaliação enquanto perito ad hoc, ou como foi meu trabalho a maior parte do tempo como psicólogo concursado, né, dentro da instituição, né, ou a entrada pelo assistente técnico, ou uma demanda feita a alguém que atua no consultório para produzir um relatório. Então, toda essa questão que tem a ver com a avaliação psicológica, tem a ver com o trabalho, com o cerne do trabalho, ela modifica em termos de produto e em termos de abordagem e até mesmo o impacto na família, dependendo de como esse enquadre é mobilizado, né? Então, me pareceu que era super importante organizar isso na minha cabeça, até para entender como as coisas poderiam ser feitas, né? E isso que, de repente, criou corpo e foi a produção da Espada. Aí, a partir do mestrado, a questão era assim, o que diferencia um bom laudo de um laudo ruim? Então, na verdade, assim, era sempre na ideia de como fazer um bom trabalho, né? Como fazer um bom trabalho, como ser coerente com as pessoas que a gente atende, uma vez que a gente só não atende uma pessoa, necessariamente a gente atende 3, né? Pai, mãe e filho, num grupo mínimo, né? Em vara de família, e como conseguir traduzir o que 3 pessoas diferentes dizem a partir dos seus respectivos pontos de vista, né? E isso para um quarto, né? Que é para o demandante, que é o juiz, que é alguém que não é do campo da psicologia. Então, me pareceu sempre um trabalho bastante interessante de tradução, né, de pensamentos e sentimentos para alguém que precisaria entender disso, mas que não vai focar nisso, né? Então, como psicólogos, a gente está sempre voltado na questão do ponto de vista de cada um, dos sentimentos, das vivências, mas precisaríamos estar colocando isso em relação a um foco específico, que é o foco do juiz, né? E acho que é isso que traz o jurídico do psicologia jurídica, né? É o que traz a diferença. E o que marca a diferença no trabalho do psicólogo jurídico é a necessidade da escrita, e a necessidade de produzir um documento ao final da avaliação, né? Nosso trabalho não termina com o atendimento às pessoas, né? Só termina com o atendimento à pessoa do juiz, no sentido do retorno por escrito, né? Daquela pergunta que ele fez, né? E que a gente tem que traduzir em termos psicológicos. A pergunta dele sempre vai ser em termos legais, né? Afinal, ele é um advogado de formação. Só que para a gente fazer o nosso trabalho, a gente tem que transformar a pergunta legal numa pergunta psicológica, né? Em hipóteses psicológicas. E depois retraduzir de novo para ele o que nós entendemos da dinâmica familiar pode significar em termos de uma medida legal A, B, C ou D, né? E nessa volta, o escrito que era o problemático, né?
Então, acho que são duas atividades que são distintas, mas elas estão relacionadas. Um é o atendimento das pessoas, né? O atendimento seja individual, seja em conjunto, o que, aliás, é um desafio, né? Porque se a gente vai ter que falar sobre relacionamento de pai e filho, mãe e filho, penso que, assim, é necessário fazer uma abordagem, em algum momento, uma entrevista conjunta, né? Uma observação conjunta. É difícil você tentar depreender alguma coisa ouvindo separadamente e depois você juntar, né? A coisa fica muito mais rica quando a gente tem a possibilidade de ver aquilo que a gente imaginou, que cada um falou, aparecendo na nossa frente, né? E depois disso tudo ainda poder colocar isso por escrito, né? É um outro desafio, né? E por escrito para alguém que não é da área. Então a gente tem que ser técnico suficiente para mostrar consistência, coerência na nossa leitura e claro o suficiente para que isso possa ser compreensível para alguém que, né, que não é psicólogo e nem precisaria ser, né? Porque, enfim, a demanda vem de um outro campo. Eu acho que uma das coisas que no teu doutorado tu mostrou naquele trabalho de análise de laudos, né, foi de que muitas vezes o que era denunciado lá no conselho não era exatamente a escrita específica, mas era o enquadre que não estava sendo respeitado. E que esses sempre são os problemas éticos mais sérios, né? Quando não há a imparcialidade, quando não há, né, o respeito a algumas regras básicas da perícia que precisam ser feitas, né? Bom, mas isto realmente é uma questão, mas eu acho que a questão que talvez está sendo o foco hoje da gente aqui é que vamos supor que nós respeitamos todas essas questões éticas, técnicas, né? Mas agora continuamos com um problema ainda, que é como escrever isto. Porque, na verdade, fica sempre a premissa máxima, né, de que o que vale é o que está nos autos. Então, assim, não importa se tu fez um trabalho bem feito, porque não importa não, entre aspas, né? Não importa se o trabalho foi bem feito, se ele não está escrito adequadamente. Quer dizer, assim, tem de fazer melhor, vou colocar de outra forma. Fazer um trabalho bem feito é de fundamental importância que eu consiga escrever ele de uma forma adequada para que ele possa demonstrar o trabalho que eu fiz, porque senão não é o trabalho que eu fiz. Justo. E nesse ponto, acho que os juízes têm muitas críticas, né, os advogados, em relação à forma como o psicólogo escreve, né, ou pelo fato de escrever de uma forma muito hermética, né, técnica, no sentido de não estar claro qual é a ideia, ou então por não se concatenar mesmo de uma forma mais compreensível, né, o que se pensa. E aí eu penso que seja um problema da própria avaliação, né, um problema da própria clareza do profissional em relação ao que ele está querendo, né, pesquisar, responder e atingir, né. E foi um susto na pesquisa de doutorado encontrar, né, no Conselho Regional 06 os processos que foram representados, porque a maior parte das queixas era uma coisa básica, né, do psicólogo ter falado alguma coisa de alguém que ele não viu, não conhece pessoalmente, né? Quer dizer, uma coisa básica no direito é assim, bom, como é que você vai falar, né? Como é que você vai testemunhar algo que você não testemunhou, né? Agora, do ponto de vista de um profissional, escrever algo de uma pessoa, né, falada por terceiros, né, e sem colocar o segundo informações colhidas, é de uma coisa tão primária, né, que me deixou bastante assustado em relação, assim, o tipo de equívoco, né, que pode acontecer nesse tipo de dinâmica, né? Acho que, assim, não é uma... penso eu que a maior parte dos casos não é uma questão de má-fé ou de um uso indevido, né, do instrumento da psicologia, no sentido de fazer um relatório, né, com dolo, né, com tentativa de prejudicar. Mas, assim, o que me pareceu mais forte nas justificativas das pessoas que foram representadas era uma ideia de que elas estavam tentando
fazer justiça, né? Sim. Eu acho que esse é o equívoco, né? Quer dizer, tomar para si esse lugar, que na verdade é o lugar do juiz, né? Que é tentar fazer justiça a partir desse lugar, né? Ou seja, proteger a vítima e empurrar o suposto vilão para, né, para não ter contato com a criança, para ser restringido, etc, etc, para um sujeito que a pessoa não atendeu, né? Então, isso foi um pouco chocante, e ainda hoje a gente vê trabalhando, né, vê relatórios de colegas que estão na área, principalmente da clínica, e que tem o seu paciente, mas falam do marido do paciente, ou né, da mulher do paciente, enfim, para quê? Ou então da mãe do paciente quando é criança. É um desvio muito grande, né? Sim. E parece tão óbvio, né? Mas, enfim, não é. É verdade, eu acho que é bem importante sinalizar isso, e eu tenho a sensação também que, às vezes, não acho também que haja má fé dos psicólogos em agir assim, mas mais uma tentativa de justiça, como se o psicólogo fosse aquele que vai realizar a justiça, né? Mas tem uma pergunta aqui já, eu só não peguei agora quem foi que fez, deixa eu ver aqui, mas acho que não. Opa! Mas, enfim, até para não perder, do Ednardo, né? Seguindo o que nós estamos falando aqui na questão da qualificação, né? Dos laudos, no sentido de fazer eles bem feitos, de ter um trabalho técnico, e até eu acho que ele acabou colocando isso quando foi feita aquela relação entre um trabalho acadêmico, né? E a escrita de um laudo, né? Que eu divido muito contigo essa ideia também. Acho muito fácil a gente orientar pessoas que tiveram experiências acadêmicas, porque elas têm é como se tivesse um raciocínio assim, ó, eu tenho que mostrar como eu cheguei naquilo. Quando tu internaliza isso, é mais fácil depois, é uma questão de adaptar detalhes. A ideia de demonstrar como que chegou às suas conclusões, né, é um raciocínio lógico que tem que ser adaptado. E o que o Ednardo está colocando exatamente é isso. Bom, nós sabemos da importância de fazer isso, né? E até assim da exigência de um trabalho acadêmico, mas como é que a gente junta isso no dia a dia de quem está trabalhando no tribunal e que tem uma produtividade que tem que ser cumprida, que muitas vezes não permite o tempo necessário para chegar a essa qualificação do laudo? Acho que é sempre uma pressão, principalmente para os funcionários públicos, né? Nesse sentido de grande demanda e tal, né? Nós fomos, né? Enfim, então sabemos. Mas, assim, acho que talvez o que é possível ser falado dentro dentro desse recorte é que, assim, já faz muito se não se falar além daquilo que se sabe, né? Porque é interessante que, assim, peca-se por excesso ou peca-se por falta, né? Então, por exemplo, como forma de mostrar serviço, muitas vezes o psicólogo funciona muito mais como um secretário, né? Que coloca todas as falas da pessoa que ouviu, né? Como se isso fosse o suficiente, né? Como se ele não precisasse fazer uma filtragem desses dados. Então, por exemplo, quando se atende um casal em conflito, é muito fácil cada um fazer críticas e fazer queixas muito graves em relação ao outro. Só que, se a questão é psicológica, assim, com a primeira queixa é suficiente concluir que fulano tem raiva de ciclano. Essa é a parte psicológica, né? Mas o que será que é necessário colocar para demonstrar isso, né? E o que será que é necessário retirar? Porque, às vezes, as pessoas fazem acusações de uso de drogas, uso disso, uso daquilo. E, assim, que o psicólogo, talvez, né, dentro desse contexto de muitos casos, não tem como aferir isso, ou não tem outros dados que corroboram isso. Então, por que passar para frente essa fala desse jeito, se a questão importante lá é que fulano não gosta de ciclano, por várias razões. Algumas, se a gente não tem como aferir ou como corroborar, né, eu penso que a gente não deve passar para frente. Isso só vai complicar mais dentro do próprio procedimento, né, do processo judicial. Porque isso vai criando cenários na cabeça das pessoas. E isso vai aumentando a conta, como eu digo. A conta de a conta vai subindo, né? E depois, para desconstruir isso aí, é muito mais difícil.
Então, assim, é melhor, né? Tudo bem, a gente não pode fazer grandes elucubrações, mas vamos afirmar, o sujeito falou isso, né? Ou fez várias queixas sobre fulano. Se eu não tenho como corroborar várias dessas queixas, por que eu vou ficar elencando todas elas? Porque se é o psicológico, é assim, o sujeito A não gosta do sujeito B. Uhum. Né? E o que isso do não gostar, qual é o motivo que se liga à questão legal? Né? O que se liga à questão legal que eu estou tendo que pesquisar, eu preciso ir a fundo. Né? No meu caso, a questão do relacionamento com filhos. Né? Então, acho que assim, são recortes que a gente poderia fazer, que é um pouco nisso, nessa linha também, que eu acho que a carreira acadêmica nos ajuda, né? A, a humildade em relação àquilo que a gente pode produzir. A gente não pode abarcar tudo, né? Tem que fazer recortes cada vez mais precisos e mais circunscritos. Eu gosto de usar uma palavra nessa hora, assim, né? Eu uso foco. Quando as pessoas chegam para mim e começam a dizer foco, porque isso te ajuda a trabalhar mais rápido, a centrar naquilo que está querendo, né? Porque às vezes as pessoas se perdem um pouco, né? Sim. Mas, Sônia, aí nessa hora, eu tenho uma coisa que eu gostaria de comentar. A questão do foco é uma questão que é oposta à questão que muitos psicólogos são expostos, né, a forma de pensar, que é a da psicanálise, que é a ideia de você não focar em nada a princípio, deixar aberto para saber para onde que o discurso vai. Então, assim, eu acho importante a gente poder seguir o discurso, né, da pessoa, mas quem trabalha, né, no judiciário não tem um tempo infinito assim de sessões e sessões que você possa chamar uma, duas, três vezes, né? Então, assim, volta a questão do foco. Então, mas como é que eu vou então estipular qual é esse foco, né? Ou como é que eu vou ficar confortável entre uma certa liberdade para que o sujeito possa configurar a entrevista a partir das suas variáveis de personalidade, como o Blair coloca, né? E até que ponto eu preciso, então, a partir do momento em que eu percebo lacunas nessa fala, ou percebo contradições nessa fala, ou percebo dissonâncias no discurso, onde é que eu preciso entrar com as minhas perguntas, né? Mas não tem jeito, acho que isso é só com a experiência, né? Com a prática, a gente está fazendo que a gente vai conseguindo afinar melhor. Sim, achar exatamente o equilíbrio, né? A Cíntia até nesse momento está perguntando, né, que se a gente não ficar colocando o que as pessoas dizem, ela pode depois questionar que aquilo não foi, né, que a gente não foi fiel ao seu relato. Mas eu acho que até eu vou salientar bem o que a Cíntia escreveu, ela fala fiel ao seu relato, né? E agora na resolução nova está muito claro que não é para fazer transcrição de entrevista, né? Não sei qual é a tua opinião sobre isso. Com certeza, porque parece, acho que assim, talvez o psicólogo fique tão cansado, né, para ficar atento com o que a pessoa diz e lembrar disso e transcrever, que depois que faz todo esse trabalho, esquece que esse é o começo do trabalho para fazer o raciocínio psicológico, né? Quer dizer, se você só transcreve e não conclui nada do ponto de vista psicológico, o seu trabalho é de secretário. Quer dizer, qual que é a diferença de botar um gravador lá? Seria muito mais objetivo, né? Aquilo que o juiz vai ouvir. Só que não é isso, né? Quer dizer, a gente precisaria fazer uma tradução disso. Então, e se é uma tradução, é sempre uma traição, no sentido de, corre-se o risco de uma traição, no sentido assim, você vai colocar a sua subjetividade naquilo que você vai escolher ouvir e naquilo que você vai escolher colocar no laudo, não tem como, né? O máximo que dá para fazer é a gente ser coerente com aquilo que a gente percebe na forma como a pessoa se coloca, né? Sim. Tá surgindo algumas questões aqui, por exemplo, Renata perguntando se essa transcrição, né? Então, não seria uma transcrição, mas se ele pode usar partes de falas, eu acredito que sim, né? É que eu queria aproveitar essa... agora perdi, viu? Isso que tu disse, quando tu vai fazer a transcrição, tu está fazendo uma... que tu disse, na verdade, há uma distorção em cima do que... É uma tradução que é sempre uma traição, né? Corre esse risco de uma traição. Eu esqueci, porque essa palavra eu queria pegar, porque eu acho super importante, porque nós vamos nos remeter ao trabalho do teu livro, né? Eu acho que no final vou deixar um pouquinho as perguntas, depois eu retomo de novo,
Mas eu queria trazer algumas ideias que tu traz no teu livro. E essa ideia da traição, acho que está de alguma forma, tu me corrija se eu estiver errada, né? Porque acabamos entrando exatamente nas questões que tu levantou, né, com a tua pesquisa, e uma das coisas que me pareceu bem importante está nessa ideia de que o juiz acredita que o psicólogo consegue extrair a verdade das pessoas que entrevista, né? E aí tu exatamente isso um pouco assim, né, de que sempre que, por mais que a gente transcreva, não transcreva, ou seja, qual foi o método que a gente foi usar, a gente está fazendo uma tradução ou, entre aspas, uma traição, porque nós estamos fazendo uma interpretação em cima, né? Queria que falasse um pouquinho. Essa ideia de usar o psicólogo como detetor de mentiras ou verdades, né? Quer dizer, credibilidade do testemunho, né? Seja infantil ou seja de adulto, né? Sendo que acho que assim é a criança que dá também o gancho para a existência do psicólogo, principalmente em vara de família, né? Porque a criança acaba dando um curto-circuito, né, na forma, né, do raciocínio do juiz de entender uma coisa, porque a criança fala uma coisa, depois muda completamente e tal, né, por conta da própria questão da idade, ou dependendo da época do desenvolvimento, ela não tem esse compromisso, né, com uma coerência, né, ou não contradição. E, obviamente, para o direito, a criança não tem fala, né? Ela não é fala, ela é falada pelos pais, até que no processo ela nem é discriminada, né? Eu que faço questão nos laudos colocar o nome das crianças em frente à data de nascimento, porque batendo o olho eu sei automaticamente a idade, sexo, né, e o número de filhos de quem se discute, né? Porque os processos só aparece requerente e requerido só os adultos, né? Que são os falantes, né? Que são os detentores do direito. Bom, mas a questão da tradução, da traição, acho que assim é para além dessa questão de descortinar aquilo que está por trás, né? Eu acho que assim a gente perde um pouco de tempo fazendo isso, essa coisa de tentar descobrir o que está por trás, né? Ou quando talvez o que está na frente é o mais importante, né? Então, quando a pessoa fala que tá mal e por causa disso daqui, tá mal, pronto, né? E eu tenho um jeito de lidar com isso, e para tentar entender melhor, é sempre usar, né? Porque assim, qual o problema quando você atende do ponto de vista clínico, né? É a pessoa, se a gente está no atendimento individual, é a pessoa sempre trazer uma pessoa externa ao próprio atendimento, né? É um jeito que esvazia o discurso, né? E vão ficar dois falando de um terceiro. Não. Ora, se o atendimento é daquela pessoa que está sendo atendida, eu preciso entender aquela pessoa, não preciso nós dois juntos tentar entender uma terceira, né? Isso é clássico em qualquer lugar, seja em terapia para fazer clínica, né? Porque a pessoa vai falar dela, mas vai ficar falando do marido, do pai, papapá, por mais que ela esteja falando dela, mas é sempre referido a um terceiro que existe, né? E na cabeça da pessoa, ela existe em carne e osso e ela está falando exatamente daquela pessoa. Sendo que, para nós, psicólogos, a gente está entendendo que ela está falando da pessoa que ela imagina ser daquele jeito, né? A representação psíquica daquela pessoa, ou, em termos mais técnicos, o objeto internalizado, né? De quem ela fala, porque naquele discurso, naquela interação, a pessoa não está lá, né? Só está a pessoa que está falando e eu que estou ouvindo. Nesse momento, eu costumo falar assim, olha, o juiz quer que eu diga para ele quem você é. Se a gente ficar perdendo o nosso tempo, você explicando quem a sua ex-mulher não vai adiantar, porque assim, eu já entendi que você não gosta dela, essa parte eu já entendi, essa parte o juiz também já entendeu. Agora eu preciso explicar para ele qual é a sua vantagem, né? O que você tem ou o que você não tem, que é melhor para os seus filhos, porque esse é o ponto de vista dele. Então, eu uso a meu favor essa ideia de que tem um terceiro sempre, né? Na nossa interação, e esse terceiro eu pego emprestado o juiz e falo assim, bom, então me ajuda a explicar para ele o que é que você pode fazer em relação ao seu filho que, enfim, você acha que você é a melhor opção do que a sua ex-mulher, né? E isso me dá uma possibilidade de entender melhor, então, chegar no âmago daquilo que o sujeito entende como mais importante, né? E diminuir
a possibilidade de trair, né? No sentido de não repassar aquilo que ele pensa ser importante. Porque eu estou falando claramente, veja, o meu trabalho é traduzir, do ponto de vista psicológico, como você está, o que você quer para o juiz. E se você não me ajudar a fazer isso... Não, acho perfeito. Talvez em uma outra linguagem, o que a gente chama de entrevistas motivacionais, né? Porque nós temos a resistência do sujeito quando vem para a gente para uma perícia, porque ele sabe que ali está sendo avaliado, que aquilo vai para ele. Então, a tendência dele sempre é falar do outro e não dele, né? Então, eu acho que é bem importante. Eu estava vendo que o pessoal já está agradecendo essas tuas ideias, a forma de trabalhar, né? Porque realmente nós temos que pensar como motivar esse sujeito e mostrar para ele que esse é um momento importante para ele nos falar dele. Uhum. Se ele não falar agora, não tem nada para falar no processo, né? É a favor dele. Então, é uma forma de motivar. Eu acho que isso é super importante, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que a perícia sempre é uma coisa que faz as pessoas se distanciarem da gente. E eu gosto de salientar isso, que a gente tem como se aproximar das pessoas na perícia e motivar, e ter empatia, e formar um vínculo que é diferente da clínica, mas que é um vínculo necessário para o outro falar. Sim, sim. Eu não uso a ideia de motivação, mas eu acho que está implícita, eu uso a ideia de angústia, né? Quer dizer, enquanto a angústia está colocada em mim, enquanto um objeto persecutório que vai encontrar aquilo que é ruim do sujeito, e por desviar disso, ele fala do que é ruim do terceiro, né? Eu falo, olha, vamos deixar o ruim de lado e me diga qual que é o bom que você tem, porque é assim, né? E isso acho que, de certa forma, dá uma amenizada na angústia e coloca a angústia no colo do juiz, porque é o juiz que vai, enfim, ser o cara que vai bater o martelo, né? Por mais que no próprio título do meu livro eu coloquei as duas cabeças, né? A cabeça do psicólogo está junto com a cabeça do juiz na sentença. Não dá para a gente fugir da responsabilidade da decisão judicial. Perfeito, mas gostei dessa ideia da gente colocar também um pouco da nossa angústia. Acho que nós temos uma responsabilidade nisso, né? Não é tirar a responsabilidade, mas também colocar aquela que é do juiz no colo dele, né? Sim, sim. E não assumir. Não pegar para a gente, né? Porque no começo do trabalho é muito comum o psicólogo falar assim, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou dar guarda? Mas vem cá, não é você que vai dar guarda, é um pouco, né? Senta no lugar certo, né? Você está sentando na cadeira do juiz, espera um pouco. Sim. Mas, deixa eu ver aqui. Eu tenho duas perguntas, eu estou juntando, estão surgindo vários comentários, e tem um que já foi há mais tempo, mas eu vou retomar aqui, que fala nessa questão, voltando de novo à escrita do laudo, de que quem trabalha dentro do tribunal e está trabalhando para o juiz, ou enfim, não precisa ser necessariamente funcionário, né, concursado, mas que faz o trabalho para o juiz como perito, muitas vezes encontra dentro dos laudos, dentro do processo, outros laudos que se apresentam de forma antiética, né, com problemas sérios, que até podem, a gente observa que eles estão dando um viés dentro do processo, né, que a gente vê que esse viés que eles estão levando é um viés que não tem uma fundamentação técnica, tem uma série de coisas. Mas o juiz não está nos pedindo para fazer a perícia, e não está nos pedindo para analisar aquele laudo. Justo. Né? E aí a pergunta que está vindo é, nós temos alguma coisa, né? A psicóloga, eu não peguei quem tinha escrito, mas a pergunta, mas assim, eu tenho como, vou usar a palavra denunciar, não sei se seria, eu tenho como talvez orientar, né? Qual é a minha função nisso e se eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa nesse papel de perito? Então, eu penso que como perito a gente não deve criar uma outra briga dentro da briga, né? A gente já tem a briga principal e nós somos um auxiliar do juízo para resolver essa briga, né? Não para criar uma segunda briga com o assistente técnico ou o terapeuta que fez alguma coisa, escreveu alguma coisa, né? Acho que é complicado, mas assim, acho que desvia o foco, né? Inclusive do trabalho principal. Agora fica essa questão, né? Como é que a gente fica se o próprio né, Código de Ética diz que a gente não deve ficar, né, assim,
sabendo de uma falta ética, sabendo de alguma coisa grave, e se isentar, né, da responsabilidade disso, né? Penso que, assim, da forma como eu resolvi isso, assim, podendo falar dessas coisas. Acho que até a pesquisa de doutorado foi um jeito de falar disso, e falar no sentido assim, olha, os riscos, né? Porque não acho que é má fé, de novo, né? E também não é uma questão de pouco tempo de formado, pouca experiência, que também é uma hipótese possível, né? A pessoa ter um equívoco em função de uma pouca experiência, porque, né, tinha pessoas com 20 anos de prática clínica lá que tinham uns relatórios muito complicados, né? Então, assim, volta de novo, né? Quer dizer, talvez pensar um pouco, se a gente tem um compromisso ético com a pessoa que a gente atende, né? Só que quando essa pessoa que a gente atende nos mobiliza, e aí na psicanálise a gente fala em contra-transferência, né? E aí você ficar no lugar de alguém que vai fazer justiça ou salvar essa pessoa, e ela pede uma ajuda para atacar uma terceira que está fora desse contexto clínico, a pessoa está tirando o terapeuta do seu lugar, né? E se ela está sabendo disso, ok. Mas pior, ela pode fazer isso sem saber, né? E a produção de um documento, qualquer que seja, para o judiciário é prova, né? E se é prova a favor de um, vai ser contra o outro, né? Então, assim, o psicólogo sempre pensa, bom, eu estou ajudando a fulana. Nunca pensa, eu estou prejudicando o ciclano. E aí, é claro, quando você está ajudando um, você está prejudicando o outro, né? E aí se perde o limite ético, né? Quer dizer, está tão preocupado com quem está ajudando, não está sabendo que essa ajuda vai representar uma transgressão, no sentido de uma traição até do lugar ético, né? Do sentido de cuidado, porque você não está cuidando daquela pessoa quando você está dando um laudo falando de alguma coisa que a sua paciente lhe disse, né? E você só pode falar do mundo interno nesse momento, né? Agora, acho que, assim, talvez um pouco disso, acho que, assim, uma coisa importante na pesquisa de doutorado, assim, encontrei poucos psicólogos judiciários que foram representados, foram denunciados no conselho, porque eu acho que, assim, no lugar, né, de trabalhar com a família toda, a gente tem acesso a todo mundo. O problema é a parcialização, né? Atender só um lado, não ouvir o outro lado e concluir completamente aquilo que parece certo, né? Esse é um risco muito grande. Risco que o perito também corre quando faz as cartas explicatórias, né? Vê apenas um lado e dá um laudo conclusivo, onde nós temos um monte de autores falando que você não deve concluir vendo parte do problema, você não pode concluir a totalidade do problema, né? Isso é meio básico. E aí é o grande problema de desconstruir alguns laudos de colegas nossos que concluem alguma coisa, vendo uma parte só, enquanto a gente está com a outra parte, né? Então fica aquela coisa, como é que eu vou desconstruir a conclusão sem atacar, né, a figura do profissional, sem desqualificar o profissional? Porque se eu desqualifico o outro psicólogo, na verdade, estou desqualificando a categoria como um todo, né? Uhum. E acho que isso é muito sério, né? Eu tive a impressão, quando a pessoa formulou essa pergunta, eu concordo com essas questões todas que tu disse, e acho que todas essas questões que tu colocaste têm a ver com uma orientação do profissional poder fazer um trabalho mais ético, né? Mas eu acho que a pergunta era mais ou menos assim: se eu encontro um colega fazendo um trabalho errado do meu lado, né? Então, lá dentro do processo tem um laudo antiético. Eu tenho um compromisso em fazer denúncia, eu tenho um compromisso em agir nesse sentido, naquele processo específico? Uhum. Essa foi uma discussão que eu tive com o meu setor, meu grupo de referência, né? Nós chegamos à conclusão que a gente poderia estar fazendo alguma coisa enquanto grupo, e não enquanto eu, Sidney, contra o sujeito lá que fez o relatório, né? Por outro lado, assim, fazer isso durante o processo
me parece contraproducente, porque parece, de novo, abrir uma briga dentro da briga, né? Então, por exemplo, eu já tive assistentes técnicos que vieram na reunião prévia para discutir comigo, né, a questão de como é que a gente ia trabalhar, que eram terapeutas da criança, né? Eu falava assim, ó, colega, mas talvez você não esteja se atentando, né? Mas se você é terapeuta da criança, né, segundo, né, a resolução 8/2010, você não poderia estar também trabalhando como assistente técnico. Você não quer dar uma checada nisso? Né? Porque assim, como é que você vai ficar terapeuta da criança, na qual você tem que prestar contas, né, aos responsáveis da criança, que é pai e mãe, né, de uma forma equânime, e ao mesmo tempo ser assistente técnica da mãe contra o pai? Não funciona, né? E assim, né, muita gente acho que não, enfim, não se dá conta disso. Então, assim, talvez assim, ficar também penalizando, né, falando tá errado, também seja também uma forma de judicialização, né, que não sei se ajudaria, né, a esse entendimento maior de como é que a psicologia, em contato com as questões do direito, acabam criando situações de conflito para todo mundo, inclusive para o próprio profissional, né? Sim. Sim, eu acho. Eu até eu acabei insistindo nessa pergunta porque realmente eu acho que essa é uma questão que às vezes eu me questiono também, né? Mas realmente, eu acho que o mais importante é a gente poder. Eu tenho trabalhado muito com a ideia da orientação aos profissionais, né? E até o Conselho Regional de Psicologia, né? Ele pode fazer isso. A gente pode até passar às vezes uma preocupação, né? Se a gente começa a perceber que às vezes quando a gente trabalha no tribunal, não sei se tu vivenciou isso, tu começa às vezes a receber até de certos lugares laudos que são meio semelhantes, assim, que acabam cometendo certos erros, né? Então, assim, tem serviços mais acessíveis à população que o pessoal busca ali os laudos. Uhum. Começa a ver que tem serviço trabalhando mal, né? Uhum. E é possível a gente informar o Conselho Regional e pedir que eles façam a visita e orientem essas pessoas, né? Sem tu precisar ir lá e te posicionar, fazer uma denúncia ou alguma coisa, só dizer, olha, estou o que eles chamam até de anônimo, estou vendo problemas em tal situação, ali não é uma denúncia que vai punir essas pessoas, mas o conselho vai lá e olha se aquilo está funcionando bem ou não, vai olhar, questionar, ver como é que trabalha, né? E a gente estaria ajudando os colegas. Acho que isso é uma forma, né, de poder. Bom, eu já estou me atrapalhando, Sidney, aqui, porque as perguntas estão vindo aos montes. Pois é, difícil. Nós temos algumas questões que estão sendo levantadas em laudos. Está aparecendo várias questões relacionadas a laudos de abuso sexual, é óbvio. Sim, abuso sexual. Que Isso é bom, trazem isso é bom. problemas, né? Então, sim. Estou tentando juntar também se o assistente técnico entra na sala. Quem sabe a gente até. Eu vou dar mais uma. Vou tentar juntar de novo essas perguntas do abuso, mas aqui tem uma pergunta anterior: se o assistente técnico poderia entrar na sala ou não. Como é que vocês têm lidado aí? Eu acho que cada estado tem agido um pouco diferente. Vocês têm uma normativa do tribunal, né, em São Paulo? Do tribunal, tá bem claro isso. Eu pensei que fosse uma questão superada, né? Assim, até por conta da resolução, né? Está bem claro que o assistente técnico não deveria interferir no trabalho do perito, né? Porque isso poderia viesar. E assim, fico pensando, né? Onde é que falhamos na nossa graduação que não contou que só a presença física de uma pessoa já altera o fenômeno psicológico, né, ao qual supostamente a pessoa estaria observando. Não sei, sabe? Como é que um psicólogo acha que pode... não, eu só vou ficar olhando, não faço pergunta aí, tudo bem. Tudo bem como, né? Quer dizer, assim, se entrar... Teve uma vez que o advogado quis entrar, eu falei assim, bom, se o senhor quiser entrar, o senhor vai ter que participar da entrevista. Eu vou perguntar como é que é o relacionamento sexual com a sua esposa, como é que é suas fantasias sexuais com a sua mãe, porque não dá para você ficar na sala e não participar da avaliação. Não tem como. Então, assim, não sei como que os colegas vão lidar com isso, porque me parece que, assim, é uma pressão, primeiro, dos advogados, que eu não tenho
obrigação nenhuma de conhecer as questões de uma outra profissão. Eles acham que, então, por meio da presença, né, do psiquismo do assistente técnico, vai ter melhores formas de lidar, né? Eu acho que a premissa está correta, porque o assistente técnico ele é contratado exatamente da mesma forma que o juiz utiliza o perito para utilizar o conhecimento psicológico para fazer o seu trabalho, o advogado pensa da mesma maneira, né? Mas até aí, o próprio psicólogo não conseguir colocar quais são os limites da sua atuação frente a um outro colega, acho que aí é uma fraqueza muito grande na nossa categoria, né? Primeiro. E segundo, eu acho que também tem uma outra coisa que, assim, a psiquiatria faz isso, né? A psiquiatria faz os exames periciais com a presença, né, dos assistentes técnicos. Então, como eles são anteriores e tem esse tipo de funcionamento, né, é muito comum os advogados, os juízes fazerem uma transposição e pensarem, né, que o psicólogo poderia agir da mesma maneira, né? Aí sim, voltando de novo à minha metáfora do mundo acadêmico, né, a gente teria, numa avaliação de uma criança, uma banca de tese, né, o perito, né, o assistente técnico do pai e o assistente técnico da mãe, os três ali fazendo a avaliação de uma criancinha de 8 anos. Né. Isso aí me parece que completamente fora de propósito. Perfeito. Sidney, eu acho assim, eu vou tomar a liberdade, né? Eu estou coordenando, né? Eu posso tomar a liberdade, porque realmente, assim, eu acho que nós estamos indo para várias questões de perícia, né? E eu queria retomar algumas questões do teu livro. Do livro, sim. É isso que nós estamos aqui, né? Sim, então, sim, eu vou claro. pedir né, a consideração das pessoas que estão fazendo as perguntas, mas, assim, ó, acho que tem algumas questões bem interessantes. Em algum momento, tu até conversaste sobre essa questão da judicialização. Eu acho que isso é um tema tão importante. Não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa, tu chega a falar no teu livro também sobre isso um pouco, essas questões de judicialização das relações familiares, né? E o quanto, né, é um fator desafiador, vou usar essa palavra, para o psicólogo que precisa fazer a perícia. Né? Sim, sim. Acho que está dentro de um contexto maior, né, de um campo maior, e dessa ideia de que você precisa se socorrer de especialistas, né, para viver melhor, né, em todos os sentidos, médico, personal trainer, personal shopper, personal tudo, né, quer dizer, enfim. Personal perícia? Pode ser. E que vai contra, eu acho que vai contra a própria essência do que a gente acredita, né? De que a pessoa deveria ter a capacidade dela mesma determinar, né, a partir da responsabilidade que é fazer suas escolhas e ver quais são as consequências dessa escolha, né? Porque a família, quando vem precisando de um juiz, de um perito, ela está disfuncional, né? No sentido de que ela deveria dar conta de uma coisa que seria cuidar dos seus próprios sozinha, né, e não precisar de terceiros, quartos, quintos. Né? Aí entra o juiz, promotores, advogados, psicólogos, assistente social, psiquiatra. Né? E nessa hora, assim, fazemos todos parte de uma família disfuncional. Né? Eu costumo dizer para alguns que, assim, que eu não gostaria de ser de virar membro honorário da família, né? Não queria ficar muito tempo, porque senão, né, termina um processo, volta com outro, vai para, né? A gente, quando trabalha no tribunal, vai sempre pro profissional que trabalhou, atuou do caso. Então, assim, eu falo, não, membro honorário da família, não. Eu falo padrinho, mas não. Porque, assim, a ideia é devolver, né, para as pessoas aquilo que elas perderam em algum momento, né? E é muito perigoso para nós, como psicólogos, também ocupar o lugar de quem vai dizer a verdade da criança, né? Porque também a gente rouba a subjetividade dela nesse sentido. Né? Por isso, de novo, tradução e traição, né? Porque senão, se a gente faz isso, não, eu sei o que a criança quer, de certa forma é isso que se pede, mas é um risco muito grande de anular, né, essa subjetividade dela. Né? E quando os pais disputam
né, falando que a criança está alienada, porque ela não... aquilo que ela fala e uma influência de um terceiro, não se leva em conta aquilo que ela fala, né? Ela perde a subjetividade. A alienação parental é isso, é, é a influência do outro, é como se a criança não tivesse nada dela lá, né? E como resgatar algo dela que faça sentido a esses adultos, né? Porque chega a um certo limite que talvez assim, o juiz possa falar assim, não, vocês dois são muito ruins, eu vou tirar a criança, colocar numa instituição de abrigo, porque é melhor ficar sem vocês que com... né? Porque no limite, né? Alguns casos, né? As partes se atacam tanto que não se tem mais, né? Né? Eu costumo falar assim, a família precisa conseguir, né? Sobreviver depois da sentença, né? Não adianta nada ter uma sentença e a família não conseguir conviver mais. Então, assim, isso para nós psicólogos e vendo, né, a dor das crianças e o drama que as pessoas entram, né, a ideia é como sair dela, né? Como sair, né? Como no meio disso tudo, como fazer de um jeito que a família possa sair disso, né? Porque se o juiz tem que dar a sentença, a família tem que continuar vivendo, né? Porque senão, se vai para a segunda instância ou volta para um outro processo, não deu certo, né? Não deu certo. Todos nós falhamos, né? O juiz não conseguiu terminar o conflito, o psicólogo não conseguiu entender, né? Então, essa questão assim, da cronificação, né? Dentro da instituição jurídica, da necessidade sempre de ter um juiz que vai dizer o que é certo, o que é errado, né? Essa expectativa de que sempre vai haver alguém, né, que vai entender e saber que eu estou falando a verdade, é uma coisa assim muito... né, é uma armadilha que as pessoas se colocam. Uhum, uhum. E acho da importância da gente pensar o como dizer, né? Para poder potencializar que essas pessoas continuem, né? Que usem aquilo de uma forma produtiva, né? Possam elas dar continuidade. Na verdade, nós não damos a resposta final. É como se a gente pudesse fazer alguma coisa boa, seria meio que dar um norte, assim, ó, vamos um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e sigam, né? Sigam das suas possibilidades, né? Das suas necessidades. Não assumir para si, né? E nessa questão, acho que tem dois termos que tu traz, uma queria até trazer primeiro, que tu fala na agenda oculta, quando está trabalhando com as famílias, né? O que tu queres colocar com isso no teu livro sobre a agenda oculta? Essa ideia de agenda oculta, eu tiro de um casal, né, que faz um trabalho, um assistente social e um psiquiatra, são ingleses, são lá da Tavistock, Lily Pinks e Christopher Dare. Eles trabalham com a ideia que existe em todo contrato de casamento um contrato secreto, né? Então, existe alguma coisa que não é falada, mas é alguma coisa que é combinada entre as partes, que se a gente não agir desse jeito, por mais louco, inadequado ou contraditório que seja, eu vou ficar muito bravo se você não fizer dessa forma, né? E se é um contrato secreto, se é uma agenda oculta, assim, as pessoas não se dão conta disso, né? Então, é algo que está funcionando, algo que potencializa e aumenta aí a relação e a motivação nessa relação, mas que não é explicitada, né? Então, em termos de terapia de casal, a ideia de colocar isto, né, conseguir explicitar isso, conseguiria ajudar no relacionamento enquanto casal. Trazido para a família em litígio, também ajudaria a entender um pouco por que as pessoas, mesmo depois de separadas, continuam tão juntas à briga, né? Que, aliás, brigar é um jeito de continuar junto, né? Diz o Graciliano Ramos que, às vezes, o ódio é mais forte e prende mais do que o amor, né? Porque o amor você tem que deixar solto, a pessoa fica se quiser, né? No ódio, não, a gente dorme com o inimigo, né? E não é só literal. E, assim, a possibilidade de mexer com isso psiquicamente, eu acho que acho que é o impacto que a gente pode ter, né? Aquele mínimo impacto que a gente pode ter no nosso contato com cada um. E, obviamente, a gente não tem tempo e nem autorização para fazer nada de terapia, mas, assim, acho que as nossas falas podem ser terapêuticas no sentido de ajudar a corrigir rota,
né? E aí, de repente, isso pode depois fazer algum sentido em algum outro lugar, né? Então, é por aí que eu pensei nessa agenda oculta. Eu fiquei pensando, eu vou juntar algumas coisas que a gente conversou até aqui. Lembra quando a gente estava falando no foco? E eu insisti bastante na questão do foco. Mas o foco é importante, mas ele também não pode limitar de uma maneira que a gente não busque aquilo que é necessário, né? Pensando Boa. que juntar essas coisas, né? Nós temos o nosso foco é isso que o juiz está perguntando, mas essa agenda oculta é importante de ser investigada, porque senão nós ficamos numa parte superficial de tal maneira que não ajudamos nada, nós só transcrevemos a entrevista. Né? Mas aí, boa. Na ideia de foco, um jeito que eu junto, do ponto de vista pragmático, a questão do foco é qual é o ponto controverso que o juiz fixou? Qual é o ponto controverso que ele tem que deslindar com a sentença? Porque é esse ponto controverso que ele está esperando que o laudo traga alguma luz. Se o laudo não diz, não foca nesse ponto controverso, não serve, não serviu, o psicólogo não entendeu para que ele entrou no caso, né? Então, isso é o foco, no sentido assim, se a questão é discutir guarda, a questão é discutir guarda. Se a questão é discutir convivência, a questão é discutir convivência, né? E tudo aquilo, né, tudo que gira em torno disso, que possa ajudar a entender isso, é que vai fornecer, né, as motivações, as vivências, né, e daí fazer essa leitura. Então, assim, acho que juntando aquilo que você fala de foco e aquilo que que aparece como importante, são os pontos controversos. E, assim, a capacidade, mesmo quando o juiz não os fixa literalmente, né, textualmente, seria a capacidade do psicólogo fazer uma leitura do processo para entender, né, para onde que o processo está indo e o que o juiz tem que decidir. Portanto, o trabalho que ele vai produzir teria que minimamente ajudar nessa decisão. Então, volta de novo, duas cabeças para uma sentença. Perfeito. Eu vou juntar, não é bem, mas acho que dá para a gente fazer uma ponte. Tem uma pergunta que está falando sobre contra-transferência. Então, a pergunta é se a contra-transferência a gente poderia utilizar na perícia, né? E se ela poderia ser, de alguma forma, citada, descrita ou apresentada, né, como uma evidência no laudo. Sim, isso eu faço, né? Aliás, num trabalho que eu escrevi com a Audrey, que foi minha orientadora no doutorado, depois, né, começou a supervisão no pós, a gente escreveu um artigo em comum que a gente fala das famílias incapazes de pensar, né? Então, teoricamente, as famílias que não são capazes de conter os seus pensamentos, elas atuam, ou seja, elas pensam fazendo, né? E esses é o pior tipo, porque elas vão dar barraco, vão fazer coisas que o judiciário vai tentar conter, né? Então, esse barraco acontece no próprio atendimento, né? Então, nesse caso que eu conto nesse artigo, a pessoa traz um gravador, coloca na minha frente e fala assim, eu vou gravar a nossa entrevista porque a perita anterior mudou tudo, volta de novo a questão da traição, mudou tudo o que eu disse, eu quero ter certeza que, se você falar alguma coisa no seu laudo, eu vou ter aqui a prova do que eu falei, né, para não ter esse risco, né? Que é isso, né? Quer dizer, é esse mundo paranoico onde nós somos, né, esse grande olho ou grande ouvido que vai ouvir, e de repente as pessoas se sentem à mercê mesmo. De repente a gente afirma algo que a gente entende e a pessoa entende completamente diferente, e fala assim, não falei isso, eu não pensei isso, eu não sou isso, né? Assim, a gente tem que estar ciente, né, de que é isso mesmo, talvez a pessoa não consiga chegar. Então, assim, o esforço é para que a escrita, quando se fala em contra-transferência, assim, se a pessoa me faz sentir alguma coisa, é porque aquilo é real, né? Então, essa minha vivência é real, né? E eu posso utilizar isso para entender como é que ela faz a pessoa de quem ela está se separando e brigando se sentir, né? Então, acho que isso é um recurso potente. Aliás, é um recurso potente para não ser utilizado em entrevistas subsequentes com o mesmo casal, né? Eu nunca atendo mãe e pai do mesmo caso no mesmo dia na sequência, porque você fica tomado por aquilo que a pessoa diz, você vai espirrar isso, por melhor
melhor contenção e capacidade de continência e análise que você tem, você vai espirrar isso na sequência com o atendimento seguinte. Então, assim, não é legal. É bom você ter a possibilidade de limpar isso para poder ir para esse outro atendimento, né, de uma forma menos carregada. Que é uma experiência que, na verdade, na graduação a gente tem pouco, porque tradicionalmente, até por uma questão ética, o psicólogo, quando atende alguém da família, não atende outras pessoas da mesma família. Então, a gente não tem esse tipo de estresse que nós temos quanto perito, que é atender todo mundo. É todo mundo falando de todo mundo, e você tendo que... meio humano que a gente queira fazer uma junção das coisas que as pessoas nos dizem, né? A gente precisa fazer isso, porque senão é melhor a gente falar assim, eles são loucos e não eu, né? Porque se eu não consigo juntar, eu que sou louco. Então, nessa tentativa de juntar, a gente vai fazer recortes e cortes, né? E, de novo, a gente pode trair mais para cá ou trair menos para lá, né? Acho que essa questão de tradução e traição bate muito com a minha vivência, né? Eu sou de família japonesa, então, quando eu fui estudar no primário, meus pais esqueceram que no Brasil se fala português, né? E eu precisava minimamente saber português, porque na minha casa eu era o filho mais velho, eu tinha uma avó morando junto, a linguagem corrente era japonês, né? Então o meu domínio do português era muito ruim, a ponto de eu não entender muita coisa, né? Não era só da questão da escrita e da fala em termos né? da matéria, mas é mesmo da interação. Então, para mim, sempre foi uma questão. Tanto é que quando eu entrei na USP para fazer psicologia, no segundo ano eu prestei o vestibular de novo e fui fazer letras japonesas. Então, eu levei o curso em paralelo por 3 anos, até que depois enfim, não dava para levar as duas coisas até o fim, tive que fazer a opção pela psicologia. Mas essa questão da palavra, né, ela é bem anterior à questão da psicologia, tem a ver com a minha própria história. Incrível, não sabia desse detalhe da tua história, Sidney. Primeiro, eu quero só mostrar, tem uma pessoa perguntando, eu acho que não sei se até já responderam, que se o livro tinha saído físico. Está aqui, o livro é físico, né? Acho que ele deve ter também e-book. E-book, sim. Mas a Rosana fez uma pergunta que eu acho que ela fez uma pergunta que várias pessoas estavam em mente, né? Foi a pessoa, foi o porta-voz provavelmente do todo o auditório aqui. E o que tu fez com a situação do gravador? Então, bom, eu posso remeter vocês ao trabalho, mas eu não vou fazer só isso, é sacanagem. A primeira coisa que eu pensei, e aí dá para ligar com a questão da conta-transferência, eu falei assim, opa, se ela vai gravar, eu preciso trazer o meu gravador. Porque se ela gravar, como é que eu vou saber se ela não vai modificar alguma coisa da minha fala para falar uma coisa que eu não falei? O único jeito de eu me proteger é eu trazer o meu gravador. Bem, claro. Né? O que é isso, conta transferencialmente? A paranoia, a desconfiança dela estava me dominando. Eu estava entrando nessa lógica. Né? Eu falei, opa, pera lá, isso não é meu, isso é dela. Ela está assim. E está assim, dá para entender, é justificável, ela passou por perícia, sabe como isso significa, e a perita tinha dito, né, que ela precisa fazer terapia, senão ela não ia conseguir a guarda dos filhos, alguma coisa assim, ligando, né? Então, assim, pesou muito. E aí, obviamente, eu fui, né, o receptáculo né, da conta, né, porque, enfim, eu ocupei esse outro lugar, então ela veio com toda a carga. Quando eu me dei conta toda essa persecutoriedade que eu estava sendo tomado, né, eu respirei fundo e falei assim, não, tem a ver com ela, vamos lá. Aí, lidando com a entrevista, na segunda, terceira, não lembro mais, ela esqueceu o gravador e não se tocou mais nessa questão. Mas foi, num primeiro momento, foi difícil aguentar esse barco assim. Sidney, genial. Eu acho que foi super bom. Eu até fiquei pensando se eu ia colocar essa pergunta para ti aqui ou não, né? Mas eu acho tão importante isso, porque eu vejo muito
Então, né, sabe que eu não sou exatamente a pessoa que vai discutir contigo conceitos psicanalíticos, mas eu vejo muita atuação da contra-transferência. Então, assim, ó, psicólogos que na hora que vem uma situação dessa, reagem de uma forma extremamente agressiva até, do tipo, eu não falo com quem está com o gravador, ou até pior, que eu acho muito pior, é não ter essa sensibilidade que tu questionou ali, né? A gente não sabe, não estamos trazendo o caso completo aqui, mas assim, ó, pelo menos se fazer a pergunta do por que ela está fazendo isso nesse momento agora. Uhum. Porque a reação muitas vezes é assim, nossa, ela está aqui para me controlar, e eu não vou deixar, ou não, entende? E, na verdade, é essa reação de contra-transferencial que é tua, né? Sim, E não usa para o seu próprio trabalho. Sim. E o que mais interessante, aí, juntando com a pergunta do colega que traz essa questão, eu apontei isso nesse artigo, falando que uma das vantagens da gente pensar nessa questão e conseguir identificar isso na interação com as partes é, de certa forma, preparar o julgador, porque ele vai sentir as mesmas coisas na relação com a pessoa na audiência. Então, ele sabendo que isso foi mobilizado em mim, eu contando isso para ele no laudo, ele, pelo menos do ponto de vista intelectual, ele vai ter um anteparo maior, né? Para não utilizar o poder dele de uma forma autoritária, né? Porque seria muito fácil, então, né, o juiz ser provocado e ele ter que ser colocado nesse lugar de poder, né? Sim. Que muitas vezes, por uma questão da proximidade, né? Aquela história, né? A mão vai tomando a forma daquilo com que se trabalha, né? Então, nós, psicólogos, trabalhando junto com juízes e advogados, né? Também nós estamos sujeitos a juizite, né? Juizite não é só juiz que pega, né? Eu sempre digo, quando a gente trabalha com perícia, a gente acaba ficando tão, porque sabe que pode, o outro pode, entre aspas, estar nos enganando, pode estar simulando, que a gente acaba ficando tão paranoide que tudo é, né? Tudo é motivo para a gente acreditar que aquilo está acontecendo. Nós temos que tomar cuidado mesmo. Nas aulas, viu, Sônia? Nas aulas lá da Sapiens, eu costumo brincar o seguinte, ó, um bom perito seria aquele que tem uma dose de obsessividade, porque vai ter que anotar lá os dados direitinho, as datas, quando foi quem entrevistou, os detalhes. Vai ter que ter uma dose também de histeria, porque vai ter que ir para a audiência, vai ter que contar história, papapá, florear e tal. Vai ter que ter um pouco de esquizofrenia, porque vai ter que ouvir o pai, esquecer tudo que ouviu do pai para ouvir a mãe, porque se você ficar comparando vai ser ruim, né? E vai ter que ter um pouco de psicopatia, porque você vai pensar algumas coisas ruins e não eu vou fazer. Ou seja, um bom perito é uma pessoa normal, tem um pouquinho de tudo. Perfeito. E aproveitando, né, essas dicas que tu deu do bom perito, infelizmente, Sidney, até eu nem me dei, eu fui olhar agora e vi que nós temos 10 minutos. Então, a conversa realmente está muito boa, mas eu vou encaminhar, então, para a última questão que a gente tinha pensado, que eu acho importante. Eu acho que nós estamos com uma audiência, né, tão grande e tão qualificada. Eu acho que eu vou trazer a pergunta aquela que fica, então, a partir desse teu último trabalho, né? Se tu tivesse alguns minutos, então, para falar para as pessoas que fazem esse trabalho junto ao judiciário, o que tu poderias orientar, né? Considerando aquela questão que a gente viu, que muitas vezes é pouco tempo, né, para escrever, o que seria importante das pessoas ficarem atentas para que o trabalho delas tivesse como laudo, né, pericial, qualidade? Putz, 10 minutos. 10 minutos. Bom, talvez o tempo que os nossos colegas têm para atender, né, de repente, da demanda, não é? Então, é coerente com o contexto, né, pela qual se pergunta alguma coisa como essa, né? Bom, acho que assim, retomando uma coisa que acho que aparece bastante, né, nesse último trabalho, né, Duas Cabeças, uma Sentença, é a possibilidade de demonstrar aquilo que a gente fala, a gente interpreta ou a gente analisa, né? O
as sentenças judiciais que utilizaram pedaços do laudo, esse foi o recorte que eu fiz, né, foi buscar sentenças que faziam referência aos laudos. Eu queria saber o que os juízes buscavam nos laudos, né? E você me chamou a atenção em relação a isso, na nossa conversa prévia, né, como era importante ter uma parte do laudo que, de certa forma, exemplificava aquilo que o psicólogo estava querendo demonstrar, né? Eu acho que os ingleses fazem muito bem isso, porque quando eles falam de uma questão conceitual, eles trazem uma vinheta clínica para ilustrar exatamente aquilo, né? A mesma coisa a gente pode fazer. Na nossa interação, né, quando eu falo assim, essa mulher está muito perseguida, ela trouxe uma gravação e me fez sentir perseguida, é perfeito, mostra muito bem o que eu estou falando, mostra muito bem em ato o que está acontecendo, né? E não precisa de grande teorização, né? Mas precisaríamos, acho que, de um certo estofo, né, para aguentar essas coisas. Então, essa capacidade de continência, acho que é muito importante para o psicólogo, né? Continência que vai se conseguir com terapia, continência que vai se conseguir com supervisão, continência que se vai conseguir com as conversas horizontais com os colegas, que ajudam bastante, né? Principalmente naquilo que é escrito, pedir para um colega ler para ver se ele entende aquilo que está escrito é simples e, ao mesmo tempo, bastante útil, né? Você troca os laudos, porque, enfim, se a pessoa não conseguiu entender, é porque precisa mexer, né? E, às vezes, a gente está tão imerso no caso que a gente acha que está tão claro aquilo que está escrito lá, né? E está claro para a gente, né? Não está tão claro para o outro, né? Então, essa leitura generosa, né, que um colega pode ter, que nem né, a sua generosidade em fazer essa interlocução e a sua objetividade de manter, né, o pé lá no livro, porque essa era a proposta. Eu acho que é esse tipo de capacidade de estar aqui e lá que eu acho que é interessante, que é legal, que eu acho que até dá mais vida, né, num trabalho que tem que ser técnico, mas não precisa ser maçante, né? Não precisa ser pesado. Pode ser uma coisa simples, mas uma coisa que possa ajudar ali, tanto a família quanto o juiz. Enfim, acho que é um trabalho para a vida. E que que demonstre, né? Porque quando tu terminou de falar sobre a questão da conta-transferência, né? De novo, desculpe os participantes que eu acabo não guardando o nome, eu estou tão centrada no que eu estou colocando, de que a pessoa disse aqui que estava participando de que não tinha coragem de botar, né? De trazer para o laudo a questão da conta-transferência, né? De citar ela, porque eu acho que realmente fica uma coisa assim, como se aquilo pudesse ser talvez, né, não técnico, que tu te atrapalhou e que são coisas tuas e não. Eu acho que esse exemplo que tu usou da questão... Verônica, desliga Clarissa, o microfone. deu. A Clarissa deu. Essa questão que tu disse, olha, né, tu acabou de exemplificar. A Verônica está com o microfone aberto. A Clarissa consegue, bom, a pessoa colocou agora, né, que não conseguia, e eu fiquei pensando, se tu pode, como tu estava explicando a conta-transferência, se tu consegue colocar no sentido, olha, a pessoa descrever, ela chegou com o gravador e, né, se portou de tal forma e tal, e descrever um pouco como é que foi essa tua observação dela, tu está exemplificando, de alguma forma, o que tu depois vai lá discutir conta-transferência, que vai justificar um entendimento teu daquela pessoa, né? E o juiz, ele entendeu. Talvez, se tu não faz essa pequena descrição ali, o juiz não consegue entender o que é essa conta-transferência e pode até interpretar errado, né? A sua interpretação em cima do teu laudo. Então, a importância de um exemplo, eu acho, não é tornar o laudo com exemplos, mas aquilo que tu está querendo justificar que possa ser visível aos olhos de quem não é psicólogo, né? Sim. E que esteja claro qual é a sua posição, seu pensamento de alguma fala ou de algum comportamento, né? Que não é simplesmente a transcrição do que a pessoa diz ou daquilo que a pessoa fala que faz, né? Sem nenhum tipo de leitura disso, né? Exatamente. Bom, eu não sei, antes de chamar a Clarissa, eu gostaria de dizer, né, nós estamos praticamente chegando no fim do nosso horário, da minha satisfação em poder
ter tido esse momento contigo, foi super bom, né? Acho que às vezes a gente não consegue, foi o nosso café aqui que nós aproveitamos para conversar sobre o teu livro, foi super bom. E eu não sei se tu gostarias, para fechar, ainda colocar alguma coisa do teu livro, enfim, deixar um fechamento para que tu possa fazer sobre o livro ou sobre aspectos mais importantes, deixar bem aberto para ti alguns minutos para que tu possa fazer o teu fechamento, tá? Ah, não, tranquilo. Eu te agradeço aí a interlocução, né? Acho que o jeito que você fez as perguntas e foi retomando as perguntas dos colegas, acho que ajudou a descontrair e virar um bate-papo mais leve, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, bastante ilustrativo, né? A gente falou de casos e exemplos, então, acho que, de certa forma, reproduz aquilo que seria por escrito, né? Um laudo, né? E agradecer o interesse das pessoas, e, enfim, acho que é um campo que tem atraído bastante atenção e vai depender das pessoas que estão entrando agora, né, para que esse campo ganhe consistência e ganhe peso, né, e seja alguma coisa relevante dentro da psicologia, né, porque a psicologia jurídica é uma parcela bem minúscula ainda em termos de número de pessoas que atuam, né, e acho que está cada vez maior a importância dos documentos escritos, né, o CREAS, o CRAS, o Serviço Social, é cada vez mais precisando produzir relatórios para autoridades judiciárias. Então, aquilo que é o cerne do trabalho da psicologia jurídica, que é trabalhar com documentos, né? Acho que vai ajudar bastante a categoria como um todo, no sentido dos cuidados que se deve ter na escrita, e que é um trabalho, né? Um trabalho ainda pouco valorizado e pouco feito na graduação, né? Se preocupa muito mais em interpretar e não em sintetizar e escrever. Então, agradecer a Projeto, agradecer você, agradecer a todos, enfim, vamos estar aí no meio, nos meios, né, para podermos nos encontrar. Bom, Sidney, eu realmente gostaria só ainda de fechar dizendo que, para nós, para mim, é uma gratidão muito grande, porque eu queria até te perguntar, tipo, que ano que é a Espada de Salomão? 2003, a dissertação foi fechada em 2013. 2002 então, nós estamos e com 2003. 17 anos de trajetória. Pois então, eu queria só comentar e aproveitar, né, com essa audiência também, primeiro te agradecer, porque eu acho que toda essa produção ela vem com uma preocupação com a classe profissional, né? Eu acho que esse é o objetivo, e isso eu fico muito feliz, porque as tuas contribuições dão consistência para que a gente possa trabalhar até, de repente, na docência, que a gente possa preparar as pessoas, né? Vem discutir essas questões éticas e práticas do psicólogo, mas eu gostaria só de salientar para quem está começando, talvez, né? São 17 anos, então aquilo que a gente escreveu lá, a gente continua escrevendo e modificando e indo, né? Eu acho que a ideia da educação continuada, a ideia de que nós estamos sempre buscando alguma coisa, né? No sentido de aperfeiçoar, às vezes as pessoas me dizem, mas como é que tem que ser um laudo? Bom, hoje eu estou fazendo meus laudos assim, amanhã eu não sei, porque a gente está em constante mudança, né? É muito bom poder ouvir que a gente continua pensando, né? Porque tem muita coisa para pensar e sempre crescer mais um pouquinho, né? Então, queria te agradecer por todo o teu trabalho nesses 17 anos e convidar que realmente as pessoas leiam o teu livro, porque ela tem muito para contribuir, né, em cima do que já foi apresentado para a comunidade acadêmica. Tá? Muito obrigado, Sidney, por todo o teu trabalho. Obrigado a você. Então, Clarissa. Olá! Oi. Então, pessoal, eu vou ativar aqui a câmera de vocês. É um pouquinho demorado porque eu vou ativando um a um. No início deu um pouquinho de nervoso, mas depois deu tudo certo, né, Sônia? Eu vou ter que descobrir ainda o que aconteceu com o meu fundo aqui, mas enfim, vamos lá. Não, eu digo antes ali com sim. as Sim, câmeras. Sim. Nós desaparecemos. Disappear. Eu acho que eu vou desativar de todos, dos alunos eu acabei desativando de todos. Também. O importante é que deu tudo certo.
Deu. Foi ótimo. Bom, pessoal, enquanto eu vou ativando aqui a câmera de vocês, eu já vou adiantando, né, e dando alguns avisos também. A respeito dos certificados, amanhã vocês vão receber por e-mail os certificados de vocês, junto com o link do nosso canal do YouTube para vocês reverem o evento. E também, aproveitando, né, até o público, tudo, hoje nós estamos lançando, né, em primeira mão, o curso da professora Sônia, junto com demais professores também, que foram a professora Cátula, a professora Helena, a Beatriz Catani, a Sara. Então, aproveitando, né, o interesse também, que é da mesma área, né, que é o curso de perícia, então eu vou encaminhar depois para vocês, por e-mail, todas as informações completas daí desse curso, que eu estou informando para vocês que a gente está lançando ele hoje, já está disponível no nosso site. Aí, se vocês quiserem aproveitar e já efetuar a inscrição de vocês com aquele cupom que eu informei para vocês, né, que a gente está disponibilizando. Então, depois eu vou encaminhar para vocês também todas as informações do curso, que ele está muito interessante, está super completo, né, um curso de perícia psicológica. Peraí que eu vou ler todo o título aqui para vocês, que é o curso Perícia Psicológica e Assistência Técnica em Diferentes Contextos. Então, daí depois vocês já vão poder conferir tudo completo no nosso site. Já vou aproveitando também, como tem bastante alunos no evento, por isso que é um pouquinho demorado, porque é 1 a 1. Então eu já vou aproveitando e dando todos os avisos que eu vou lembrando, né? Eu já vou falar agora a ganhadora do evento, do livro do professor Sidney. Peraí. Foi a Ana Caroline Santos Gomes. Então, se tu estiver aqui, só ouvi uma voz. Fui eu. Ai, coisa boa, parabéns. Aí depois eu já vou te enviar um e-mail, daí pedindo os teus dados, porque o livro nós vamos encaminhar por correio daí para ti. Tudo bem. Pessoal, quem quiser ir já ativando a sua câmera, eu já liberei aqui o de vocês. Aí é só ativar ali embaixo, no Zoom, daí pra gente tirar a nossa foto daí do evento. A gente já consegue escutar algumas vozes. Deixa assim, então. Ao ativar a câmera, não precisa ativar o som, né, Clarissa? É que, na verdade, Sônia, como eu tô ativando a câmera, eu não tô cuidando do microfone, então eu só tô ativando as câmeras, que como são várias câmeras para eu ir ativando o microfone, eu não tô... E como já libera uma coisa, já vai liberando outra também. Que isso? Isso, nojento pegajoso. Isso é tudo corporal, Ai, até as bolas são rainha do drama. Isso, deve ensinar. Deixa eu ver se já tem várias câmeras já ativas. Pessoal, eu só peço quem está com o microfone ligado, se puder, ou se quer fazer alguma pergunta, né, para um dos professores, pode ficar à vontade. Ou se não, para deixar no mudo para não ter nenhum ruído.
Então, pessoal, todo mundo olhando para a câmera e sorrindo para nossa foto, todos bem bonitos. Eu vou tirar, como são várias pessoas, são 6 páginas. Então, eu vou avisando daí vocês. Então, todo mundo olhando para a câmera e sorrindo. Prontinho. Peraí que eu vou para a segunda página. Todo mundo olhando para a câmera e sorrindo. Prontinho. Peraí que tem mais uma página. Coisa bom, um evento com várias pessoas. Aí tem várias câmerazinhas aparecendo. De novo, pessoal, todo mundo olhando para a câmera. Peraí que tem mais uma. De novo, todo mundo olhando para a câmera. Tem mais uma página. Agora é a última página. De novo, todo mundo olhando para a câmera e sorrindo. Prontinho. Certinho. Certo, então? Certo. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigada. Espero que a gente se encontre novamente nos próximos eventos. Em breve teremos um novo webinar também. Daí na área é sobre autismo. Então, quem tiver interesse ou encaminhar para algum colega também que tem interesse, vou encaminhar tudo para vocês amanhã por e-mail. Os links tanto do livro do professor Sidney para vocês, do curso da professora Sônia também, os links aí do nosso site, daí para vocês adquirirem tanto o livro quanto produtos, para se inscrever também no curso da professora Sônia, e junto os cupons de desconto para vocês, e também o link do nosso canal do YouTube para vocês reverem este evento. Ótimo. Certinha? Então, boa noite a todos. Boa noite, Sidney. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Clarice. Obrigado, Sônia. Muito obrigada, professor Sidney. Muito obrigada, Sônia. Até logo mais. Tchau, Vanessa. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.